Boa tarde, irmãos. Meu nome é Irmã Ádula, da Irmandade Evangélica de Maria, uma irmandade evangélica luterana que foi fundada na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Eu sou americana por nascença, mas eu tenho o privilégio, a alegria de morar aqui no Brasil 40 anos. E este é meu país de paixão, este é o meu país de adoção. E vocês me adotaram com tanto amor durante 40 anos. Muito obrigada. E quando nós, na equipe de serviço de Em Cristo, estávamos conversando sobre os temas do Em Cristo e sobre a conferência, e eu vi um tema: Jesus morreu. E quando eu pensei sobre isso, pensei, mas que óbvio, todo mundo sabe que Jesus morreu, é claro, não é polêmico, não tem muito para dialogar. Mas tanto mais que eu comecei a pensar sobre isso, lembrei que na época quando Jesus vivia e morreu na cruz, foi sepultado, este foi um escândalo para os discípulos, um grande problema, porque eles tinham muitas expectativas sobre esse Messias. Eles estavam começando a deparar que este Jesus, que atua tantos milagres e que fala como ninguém fala, é o Messias, ou é o Messias prometido, e ele é Deus. Então, o fato que Jesus morreu foi um golpe para eles, como alguém puxar o tapete. Eles estavam desesperados. Eles pensavam, mas se este é o Messias, por que ele tinha que morrer? Se ele é Deus, como que pode morrer? Eu fui lembrado da história dos discípulos depois da morte e sepultamento de Jesus, os dois discípulos indo a caminho para Emaús, tristes, abalados com a situação, e de repente Jesus se colocou ao lado e, explicando as Escrituras, eles foram surpreendidos, e Jesus lamentou sobre esses discípulos, e talvez até para nós hoje. Ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. E este é um problema conosco. Quando surgem catástrofes em nossas vidas, quando vem o sofrimento, esquecemos das palavras de Jesus. Esquecemos do fato que Jesus tinha falado: eu vou morrer. E ele explicou como, e 3 vezes ele explicou para os discípulos, mas na hora a gente esquece. Mas pensando bem, por que Jesus tinha que morrer? Ele era sem pecado, ele não merecia a morte. E imagine os milagres que Jesus poderia ter realizado se ele vivesse 50 ou 100 anos. Mas Deus sempre age dentro das suas regras e leis espirituais. Ele é constante. E vamos lembrar da história agora de Moisés, o grande líder do povo de Israel, quando eles estavam no Egito, escravos, passando por muito sofrimento. E na situação, Deus ouve o clamor do povo e Ele promete uma libertação, Ele promete uma solução. 9 terríveis pragas já tinham passado sobre o povo, e para forçar Faraó de libertar o povo hebreu. E Deus providenciou a seguinte solução: que cada família deve separar do rebanho deles um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, no dia 10 do primeiro mês. Cada família deve viver com esse cordeirinho dentro da família, separado para este sacrifício. E cada família sabia que um dia nós temos que matar esse cordeiro.
Um sacrifício dói. Um sacrifício dói quando sentimos a perda de alguém amada. Mas é como Jesus também. Ele viveu no meio do povo, sentia sua dor, celebrou as festas e se alegrou com eles, comia, dormia, curava, ajudava durante 3 anos. E de repente um dia Jesus falou: vocês vão sentir falta de mim. Eu chamo vocês de amigos agora, mas infelizmente vocês vão sentir falta. Vocês vão experimentar a dor. A dor de separação, como o abandono, como Jesus na cruz sentiu o abandono do Pai. E por que foi importante o sacrifício do Cordeiro? Porque está escrito aqui em Levítico 17, é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, cada família, cada pai de família deve sacrificar o cordeiro e colocar o sinal de sangue sobre os dois ombreiros e a verga da porta da sua casa. E o anjo da morte iria passar e salvar a família. Neste caso, não foi uma decisão individual, não foi a decisão do povo, mas foi de cada família. Eu creio que isso é muito significante, porque nós também somos chamados de colocar o sangue do Cordeiro sobre a nossa casa. Também agora, nesse coronavírus, que é uma ameaça, que é um perigo, que está passando por nosso povo também. O sangue do Cordeiro nos protege e afasta a praga, afasta a maldição. E em Êxodo 12, 13 diz: o sangue do Cordeiro vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando Deus está falando, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Mas por que é necessário que o Cordeiro morre? E vamos lembrar das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos. Irmãos, eu peco todo dia. Eu peco com os pensamentos errados, criticando, julgando alguém, com o meu orgulho, a minha vaidade, atitudes erradas, omissões. Nós pecamos todos os dias e nós precisamos a perdão. Mas como? Não podemos nos perdoar, não podemos nos libertar da culpa. Então, a morte de Jesus é a chave para nós. E está escrito em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. Nós devemos morrer. Quando pecamos diariamente, merecemos a morte. Nós merecemos a morte. Mas por isso Jesus tinha que morrer, para nos libertar, para tirar o fardo do nosso pecado, para nos dar libertação e solução para as nossas vidas, nos limpar. E quando colocamos o sangue do Cordeiro sobre o nosso coração e pedimos perdão, Jesus, porque Ele morreu, Ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele fez esse para nós. Porque Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Então, este justo, inocente Cordeiro, Jesus, morreu por nós e colocou uma solução, nos deu libertação. Então, nós chegamos ao crucial da nossa palestra, porque Jesus veio não para
aos ensinamentos. Os ensinamentos, Ele nos mostrou como devemos andar, como podemos viver nossa vida para ter felicidade, como agradar ao Pai. Mas a salvação acontece somente pelo sangue ou morte de Jesus. Também os milagres de Jesus não nos salvam. Somente na morte de Jesus há perdão, quando aceitamos tudo que Ele fez por nós. Agora, vamos pensar um minuto. Se Jesus é divino, se Ele é a vida, como que Jesus pode morrer? Como que a vida pode morrer? Até a hora da morte na cruz, o Pai sempre estava ao lado do Filho, todos os 33 anos, ajudando, encorajando ao lado do seu Filho. E imagine, depois de um longo dia de ministração, Jesus afastou-se dos seus discípulos, subiu ao monte para para a noite de oração, e aí Ele recebeu a força para continuar. E para nós também, quando nós estamos pesados com sofrimentos e problemas, podemos sempre clamar ao Pai, ajuda do Pai, e Ele vem nos ajudar. Ele escuta, Ele está perto, porque temos um Deus que é Emmanuel, Deus conosco. Jesus não podia morrer até o momento que foi separado do Pai, porque a vida divina, a vida eterna, a vida não pode morrer. E na cruz, esse foi o momento que todo o céu estava assistindo, olhando. Será que Jesus vai fazer tudo, vai completar a vontade do Pai? E é nesse momento, quando Jesus gritou, está consumado, todo o plano de salvação foi completo, foi cumprido. Céus e terra tremia. Lá no inferno tremia. E o poder de Satanás foi quebrado uma vez para sempre. A salvação foi dada. Vida nova é nossa, porque Jesus, a vida eterna, morreu para nos dar a vida eterna, para todos sempre. E podemos receber a graça de entrar nos céus. Imagine o Pai esperando nas janelas do céu para nos receber. Ah, minha filha, o meu filho, volta ao lar celestial. Jesus pagou o preço. Agora o acesso é livre, porque Jesus morreu. E quando Jesus gritou, está consumado, a obra da salvação foi feita. Mas eu dou graças a Deus, graças a Jesus, por esse plano de salvação que Deus Pai mandou o seu Filho para morrer naquela cruz de Calvário. Eu convido todos os irmãos de irem conosco, irem comigo para o bosque de Jesus e ter esse caminho e visualizar, porque nos ajuda, ou ir na Terra Santa, numa peregrinação, e conhecer o lugar onde Jesus morreu por mim. E, irmãos, eu gostaria de concluir com uma pequena cântico. Nós, irmãs, estamos cantando um cântico da nossa Irmandade, que glorifica Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos oferece salvação. Glória a Jesus. Jesus, Cordeiro meu, morrendo lá na cruz, deste o sangue teu em sacrifício. Tua morte destruiu nossa sentença. Nosso pecado está nos ombros.